Amém. Boa noite, igreja. Que louvores maravilhosos, não é? Mas é difícil falar que eu vivo só pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Porque a nossa carne, ela parece que precisa tocar, ter evidência das coisas, né? E você crê que Deus vai fazer alguma coisa, mesmo quando aquilo é totalmente improvável, é mesmo sobrenatural. Amém? Quero agradecer ao pastor Francis por esse convite. Vou estar continuando aqui essa série desse mês sobre a Páscoa, caminho para a redenção. Amém, irmãos? Vamos levantar, vamos fazer uma oração. Começar com uma oração. Amém? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui. Senhor, sendo presenteados, Senhor, por Ti mais uma vez, com os nossos irmãos, cada um aqui, Senhor Deus, vindo, ó Pai, com o coração aberto para louvar, ó Pai, ao Teu nome, engrandecer o Teu nome, dar glórias ao Teu nome, Senhor. E esperamos, Senhor Deus, ouvir também, ó Pai, o que o Senhor tem para nos falar nessa noite, meu Deus. Eu te peço, Pai, para que o Senhor me use unicamente como ferramenta sua, Senhor. Que o Senhor não me deixe, Senhor Deus, ser levado pelo meu coração, mas que o Senhor fale, ó Pai, com a tua igreja, com os teus filhos, ó Pai, o que o Senhor quer falar nessa noite. A mensagem que cada um aqui precisa, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos corações para recebê-la, Senhor. No nome de Jesus. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Quero pedir ao pessoal, os irmãos podem se sentar, quero pedir para colocarem aí no livro de Êxodo 12, vamos ler 3 e 5. Vou fazer igual o Rui e a Tati, já vou alertar, a gente vai passar por um monte de versículos, mas não precisam ficar com medo aí atrás, não precisa projetar todos. Amém? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. E o 5, por favor. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Amém? Só dando um repasse aqui, eu lembro que o Rui falou sobre o significado da redenção, que é ato ou efeito de redimir, que significa libertar, reabilitar, reparar ou salvar, que é adquirir de novo, resgatar, tirar do poder alheio. Amém? Lembram disso? Amém, amém. E a Tati veio na semana passada falando sobre o caminho do povo de Deus no deserto após a primeira Páscoa. E ela falou que a Páscoa ela foi juízo para uns e livramento para outros. Da mesma forma que a vinda do Senhor ela vai ser aterrorizante para os que não o querem, mas ela vai ser maravilhosa para nós, que ansiamos a vinda dele. Então existem pontos que já foram trazidos para falar sobre a Páscoa. E vamos continuar, irmãos, sobre esse assunto. E nesse momento, eu acho que esses versículos já foram mencionados anteriormente. O cordeiro, da primeira vez que ele foi falado, ele foi utilizado para a salvação do povo, mas ele tinha como objetivo livrar o povo de Israel da morte física. Os irmãos estão lembrados? O anjo do Senhor ia passar, o anjo da morte ia passar por toda aquela região e o Senhor tinha dado uma ordenância para os líderes de Israel: avisem a todos, peguem um cordeiro, sacrifiquem ele, matem ele, comam da carne dele, mas não toquem no sangue dele. O sangue vocês não podem comer.
O sangue você vai passar no umbral da porta, para que o espírito da morte não entre ali. E aí, se vocês prestarem atenção, a palavra fala um cordeiro, explicitamente um animal. Desde que atendesse aos requisitos que o próprio Deus determinou no versículo 5, não podia ter mácula, um ano, macho. A partir desses requisitos, poderia ser qualquer cordeiro, certo? Qualquer um serviria, desde que atendesse o versículo 5, para livrar o povo de Deus do espírito da morte, do anjo da morte. O sangue, ele não podia ser ingerido. Existe ainda a concepção de que o sangue, ele é uma representação da vida. Só que o sangue daquele cordeiro, ele não era exatamente puro como o grande cordeiro e o cordeiro santo de Deus. Mais para frente, temos outras passagens que tratam exatamente de Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, de perspectivas diferentes. Por exemplo, em Isaías 53:7, eu vou começar aqui. Os irmãos com certeza conhecem essa passagem, e diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus novamente é representado pela imagem de um cordeiro. E essa imagem de um cordeiro era porque um cordeiro era um animal dócil, que não impunha sua própria vontade, mas ele era totalmente submisso à vontade do seu Senhor. E aqui Isaías vem dizendo exatamente o que aconteceria com Cristo anos depois. Cristo, ele não reclamou por causa da sua morte. Cristo não tentou se defender. Cristo não tentou voltar atrás, mesmo sendo castigado por pecados que não eram dele. E Isaías deixa bem claro que, de maneira nenhuma, ele tentou se defender. Isaías está ali naquele momento prevendo o que ia acontecer com Cristo anos depois. Mas em João 1:29, enquanto João Batista estava ali pregando, Cristo aparece na direção dele, caminhando na direção dele, e ele diz: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, Jesus Cristo está sendo retratado como um cordeiro, mas agora João Batista ele fala: este é o cordeiro. E se vocês forem ver, está escrito em maiúsculo, porque representa a unicidade. Não era mais qualquer um, não era qualquer um que servia, era esse. Esse que está vindo na nossa direção, esse é o Cordeiro de Deus. Você tem pecado? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele lá atrás, ele serviu para que o povo de Israel não fosse morto, não perdesse sua vida física. Mas aquele Cordeiro, ele não tirava pecado. Quando João Batista diz: esse é o Cordeiro, esse é o Cordeiro que nós precisamos, esse é o Cordeiro pascal que nós precisamos assumir nas nossas vidas todos os dias. Entendem isso? Não existe alguma outra salvação. Não existe forma de jogar pecado para baixo do tapete, de esconder o que a gente faz de errado, mesmo quando a gente está sozinho. Porque aquilo conta como pecado. Porque a gente não está sozinho. Os nossos olhos não veem, mas você vive pela fé, pelo que você não vê. Não foi isso que você cantou? Não foi isso que nós louvamos? Nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos.
Se nós cremos que Cristo está conosco, se o Espírito Santo está conosco a todos os momentos, então aqueles momentos em que nós estamos sozinhos e praticamos alguma coisa errada, Ele está bem ali do ladinho, testemunhando o que nós fazemos. Então esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e é esse que nós precisamos. Mais para frente, depois do sacrifício, em Apocalipse 5:6, João, arrebatado, ele diz assim: então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Jesus já tinha vindo, se sacrificado, e naquele momento ele estava ali recebendo toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E João Batista tem um vislumbre do Cordeiro. E é incrível como a palavra de Deus, nada está ali por acaso. E se vocês forem ver, irmãos, o que está escrito ainda parece pouco. Parece que falta muita coisa na história, porque na época não existiam computadores superpoderosos para armazenar páginas e páginas de livro. Era a gente escrevendo na mão, guardando em rolos imensos. Aquilo dali não está ali por acaso. João disse, parecia que ele tinha estado morto, porque ele passou pela primeira morte. Mas era incrível, porque ele estava ali ressuscitado no meio do trono, sendo glorificado, porque ele merece, porque ele é detentor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E se os irmãos forem prestar bastante atenção nessas passagens, elas trazem a imagem de Cristo antes da sua encarnação, com a predição de que ele seria sacrificado por nós. Ele traz a primeira vinda de Jesus, fala sobre o sacrifício de Jesus e fala sobre Jesus em glória. Todos eles tratando o próprio Cristo como um Cordeiro de Deus. Como um Cordeiro que oferece a sua carne e oferece o seu sangue por todos nós. Ele era o Cordeiro perfeito. E ele fala, João 6:56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Uma referência clara sobre a Santa Ceia. Agora, aquele Cordeiro que João Batista identificou, ele está disposto a verter o seu sangue e dar a sua carne por nós. E o mais importante, irmãos, existe uma condição. Esse versículo é bastante estreito, mas ele deixa claro para todos nós que para estar em Cristo, nós precisamos estar presentes, estar inseridos na carne e no sangue. Não é qualquer um. Às vezes, uma coisa que me causava bastante confusão quando eu era novo convertido, quando as pessoas, todo mundo falava, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E para mim era normal, eu acreditava em Deus, eu era filho de Deus. Mas não é bem assim. E naquela época me causava bastante confusão quando falaram, não, até então você era só criatura de Deus. E eu falei assim, como assim uma criatura de Deus? É porque até então eu não tinha aceitado, eu não tinha recebido, eu não fazia parte do corpo, eu não fazia parte do sangue. E como ele diz, eu não permanecia nele. Ele sabia quem eu era, mas eu não estava nele. Entendem a diferença? Quem come e bebe da minha carne e do meu sangue,
esses estão em mim e eu estou neles. Se você não come e não bebe do sangue do Espírito, você não está nele. E infelizmente tem muita gente enganada, ou se enganando. A primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: eu sou salvo? Se você não conseguir responder isso do fundo do seu coração, com certeza, mas tiver dúvida, talvez ainda falte alguma coisa para você estar totalmente ligado ao sangue e à carne do Cordeiro. Ah, mas como é que eu vou ter certeza disso? Em algum momento, e isso é uma coisa que é inexplicável, porque eu posso tentar falar aqui um tempão. O pastor pode vir aqui com muito mais experiência e falar um tempão, mas se você não conseguir sentir isso no teu íntimo e ter certeza de que Cristo está na tua vida e de que você faz parte da vida dele, ainda está faltando alguma coisa. Porque diferente daquele primeiro cordeiro lá atrás que foi sacrificado para que todos fossem livrados da morte, esse cordeiro agora, ele tem uma particularidade. Ele se oferece, mas você pode não aceitá-lo. Ao não aceitá-lo, você não vai morrer fisicamente. Lá atrás, se os judeus eles não usassem o sangue para passar na porta, eles morreriam. Da mesma forma que todos os primogênitos do Egito morreram. Os primogênitos eles morreriam, mesmo sendo judeus, se não tivessem aquilo. Hoje é muito mais acessível e ao mesmo tempo difícil, porque isso não causa morte. Se alguém virasse para você e falasse assim: olha, você tem essas duas opções aqui. Uma é vida e a outra é morte. Se você escolher essa daqui, você vai cair duro no chão. Sabe o que a gente faria? Qualquer um de nós pegaria a primeira opção, a que é da vida. Porque nós temos um instinto de sobrevivência, irmãos, incrível. Às vezes nós nos sentimos fracos, abatidos, estamos sem força, passamos por um mês inteiro de trabalho direto, sem parar. Tudo que a gente quer é cair numa cama e dormir. E aí está andando na rua, indo para casa. Se começa um tiroteio, você busca forças de onde você achava que não existe. E corre. Se alguém grita fogo em algum lugar, você simplesmente corre. Pega o que é mais importante para você, seus filhos, sua esposa, seu marido, agarra e leva embora. Bota 2 crianças nas costas. Ué, mas você estava um mês cansado, exausto, não tinha força para mais nada. O que o nosso instinto de sobrevivência faz? Ele tira todo o restante de força que existe, cria força de onde a gente achava que não tinha. E você simplesmente consegue mais 1 hora, mais 12 horas às vezes para sobreviver. Vê aqueles relatos de pessoas na internet falando que por algum motivo caíram perdidas na floresta e nunca tinham feito nada na vida, mas tiveram que aprender a caçar, a fazer qualquer coisa para poder se manter vivo. Pessoas que nunca tinham passado por uma situação extrema assim, que se achavam totalmente incapazes e inqualificadas. Mas quando uma situação extrema te coloca à prova a tua vida ou de alguém que você ama, você busca forças de onde você acha que não tem. Então, numa situação dessas, a gente sempre escolheria a vida. Só que esse cordeiro, ele não quer que você seja vinculado ao corpo dele por causa de um instinto de sobrevivência. Ele não quer que você se sinta obrigado. Ele não quer que você se sinta aterrorizado por não o aceitar, por não o querer. E aí esse cordeiro, ele vem e fala: eu estou aqui. Se você não me quiser,
você vai continuar vivendo a sua vida terrena. O preço vai ser pago no final. Mas aqui, você não vai sofrer as consequências aqui. Por isso nós temos a opção, por isso nós temos o livre-arbítrio, que para Cristo é tão importante. Irmãos, é uma coisa que para qualquer ser humano é inimaginável. Você pensar que você vai fazer um sacrifício da sua própria vida, ou na perspectiva de Deus, você vai sacrificar o seu filho. Mas as outras pessoas que precisam da salvação têm a opção de não querê-la. É algo do tipo, tem aqui um vírus e que vai matar todo mundo, parecido com o Covid. Aqui, olha só, se a gente tirar o sangue de uma criança, a gente consegue fazer antídoto para todo mundo. E as pessoas vão viver. E alguém pode falar assim, eu não quero me vacinar. Estou usando esse exemplo, não estou falando da vacina do Covid, por favor. Eu não quero essa cura. Eu falei assim, mas eu estou sacrificando o meu filho. E todo mundo pode ser salvo por causa dele? Todo mundo que quiser pode ser salvo. E alguém pode falar assim, mas eu não quero. Consegue imaginar se fosse o seu filho, se fosse um ente querido teu se sacrificando para dar vida para todo mundo e alguém simplesmente diz, eu não quero. Eu não estou afim. Não gosto dos termos. Porque existem condições, lembra? Existem condições. Mas nós temos a opção. E esse cordeiro, ele veio não para nos salvar da morte física. E que é outro engano. Muitas pessoas, às vezes, já chegaram uma vez para mim e para a Tati e falaram assim, eu não aguento mais, poxa, já aceitei a Cristo, eu estou na igreja, estou trabalhando, mas tem tanta dificuldade, tem tanto problema, tem tanto isso e aquilo, eu estou a ponto de desistir. Eu falei assim, olha, desculpa, você quer que eu seja sincero? O pacto de Deus não foi para essa vida. Não significa que você não vai ser abençoado aqui. Ele tem bênçãos materiais para a gente aqui. Mas o objetivo dele, o fim da salvação, não é aqui. Por isso, irmãos, o povo de Deus, escolhido por Deus, passou 400 anos sendo escravos. Quantas gerações morreram ali no cativeiro? Se o propósito dele fosse com cada um dos israelitas, oferecendo uma promessa de vitória na terra, ali morreram pelo menos umas 4 gerações, sem saber o que seria liberdade. Mas não era o povo de Deus? Sim, mas como o Rui trouxe aqui bem claro, o propósito, o fim de Deus, não é o povo. Não é exatamente a nossa salvação, mas é a glorificação de si mesmo através de nós. Por isso, algumas pessoas vão morrer no cativeiro. Parece triste, parece injusto que um pai que diz que ama tanto o seu filho faça isso. Irmãos, o conceito moral que nós temos, o conceito de justiça que nós temos, para Deus é como trapo de imundícia. Para a gente é injusto, para a gente é absurdo, mas Ele é dono de tudo. É Ele que escolhe. E se Ele entende que para a glória dEle, algumas gerações do povo dEle vai morrer escravo, sem ver liberdade, sem ver promessas, sem ver bens materiais aqui na terra sendo cumpridos, é assim que vai ser. Se para a glória dEle, a dificuldade de um irmão trouxer outras almas a se chegarem a Cristo, irmãos, eu sinto muito, mas é assim que vai ser. Porque a vontade dele é que ele seja glorificado e que mais almas sejam entregues a Cristo.
mesmo que alguém tenha que sofrer por causa disso. Olha, irmãos, é bastante duro, mas é. Mas é bem assim, porque ele não está preocupado com a minha morte física. Ele está preocupado com a minha morte espiritual. Ele está preocupado se no final eu serei salvo. E se eu vou passar a vida eterna com ele. Não se eu vou ter um carro porque eu não gosto de andar de ônibus. Não se eu vou ter uma casa, porque é ótimo ter. Mas você diz que pessoas que não têm onde morar, que elas são menos abençoadas, que elas são menos amadas por Deus? Para mim, como pessoa, parece difícil de olhar uma situação assim, de entender que... Mas Deus, Ele tem um plano para tudo. Ele não é onisciente. Ele não tem conhecimento de tudo. Ele não tem conhecimento do porvir. E Ele usa cada uma dessas coisas no mínimo detalhe. E às vezes a gente passa a vida reclamando de alguma coisa, e aí passam-se alguns anos e a gente entende, foi para isso que eu estava passando por aquele processo. Como a Tati disse que na semana passada, tenta entender o para quê, não o porquê. Para que você está passando por isso? O que vai ser gerado por esse processo? Jesus, ele é incrível porque ele assume várias imagens na Bíblia. Ele tem a imagem do cordeiro, mas João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra que a gente está... A temática desse mês? O caminho para a redenção. O caminho para a redenção não apenas é a nossa trajetória de vida até a salvação, mas o caminho é o próprio Cristo. É andar com Ele e nele todos os dias. O caminho não é só a vida que a gente leva, o caminho é o próprio Cristo. Ele fala assim, eu sou o caminho. Da mesma forma que João Batista diz, ele é o Cordeiro. Não existe outro. Tem pessoas que tentam tomar atalhos, que querem jeitos mais fáceis. Porque, irmãos, desculpa, servir a Cristo não é fácil. Se está muito fácil, novamente, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a própria palavra diz, o diabo ele é como um leão. Ele está ao nosso redor, pronto para nos tragar. Ele está a todo momento fazendo alguma coisa para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, destruir o nosso ministério, destruir essa casa. Nós temos o defeito de brincar de ser crente. Às vezes a gente relaxa, hoje não estou afim, hoje estou cansado para orar. O diabo não relaxa, o diabo não descansa. E a única certeza que você pode ter é que se você estiver fazendo um trabalho que glorifique o nome do Senhor, que traga mais almas para o reino de Cristo, o diabo vai tentar te impedir. Pergunta a todas as pessoas aqui que fazem parte da liderança, os voluntários, as pessoas que fazem trabalhos na casa do Senhor. Quando está chegando em época de festividade, quando está chegando próximo de algum evento, não acontece alguma coisa. Irmãos, época de encontro de casais e tudo mais, rapaz, às vezes começa a sair umas faíscas lá de casa que não... Assim, mas de onde vem isso? Estava tudo bem e de repente aqui, um dia antes, causa um problema danado por uma coisa que às vezes a gente nem entende. E aí a gente fala, olha, a gente tem que orar. A gente tem que orar por isso.
Porque a gente tá colocando a mão no arado, entendeu? A gente está trazendo pessoas que estão perdidas lá fora aqui para dentro. E quem está perdendo não fica satisfeito. Você que é trabalhador, que trabalhou o mês inteiro pelo seu salário. Se chegar no final do mês alguém falar para você assim, olha, vou tirar 10% do teu salário. Você não vai nem receber. Você fala, mas eu trabalhei por isso. Não, mas você não vai receber. Você não vai ficar indignado? Você não vai procurar todos os meios possíveis para comprovar que você realmente trabalhou e que você merece receber o todo? Irmão, se você fica assim por causa de dinheiro, o diabo também não quer perder o que é dele. Da mesma forma, Cristo não quer perder o que é dele. Por isso que ele diz, vai e prega e fala para que mais pessoas sejam salvas. Esse é o objetivo dele, do Cordeiro Pascal. Ele se entregou como forma de sacrifício para que o maior número possível de pessoas fossem salvos. Ele não fala, olha, vinde a mim e fica sentadinho aqui. Ele fala, vinde a mim. Eu vou curar as tuas feridas. Eu vou cuidar dos teus problemas. Mas você vai voltar lá para o meio do campo de batalha e vai continuar lutando. Porque aqui, por mais que eu te ame, por mais que eu queira o seu bem, a minha preocupação final não é se você vai ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. Aqui, a minha preocupação é que mais vidas sejam alcançadas através da sua. Mais vidas sejam salvas através da sua. Eu não quero que você venha e fique sentado num banco. Eu quero que a sua vida seja um espelho da minha. É isso que ele fala quando ele diz, eu sou o caminho. E você vai participar dessa caminhada. Da mesma forma que eu andei em vários lugares e ensinei e busquei para que almas fossem salvas, para que líderes fossem levantados e outras pessoas fossem alcançadas. É isso. Essa é a caminhada. Através de mim, que sou o caminho. E olha, irmãos, Jesus, ele era o Cordeiro, ele era manso, ele era humilde, ele se entregou por nós. Como Isaías disse, sem abrir a boca, sem reclamar, sem contestar, sem se defender. Se qualquer um de nós fosse acusado de alguma coisa injustamente, existem meios legais para que nós venhamos a nos defender. Se alguém fala uma calúnia sobre nós, a gente pode até buscar testemunhas no meio de nós para falar, olha, isso daqui não é verdade. E eu tenho essas pessoas aqui para provar que não é verdade. Cristo não fez isso, irmãos. Mentiram, imputaram a ele culpa, pecado, maldade, nada pertencia a ele. E mesmo assim, ele não abriu a boca para se defender. Só que o problema é que muitas pessoas olham para Cristo como um cordeiro e pensam, às vezes a gente fala, vem aceitar Cristo, vem aceitar Jesus. Depois eu aceito, no final da minha vida. E aí você acha que Cristo está disposto a aceitar o resto? Só que Cristo não é retratado na Bíblia apenas como cordeiro. João 5, 22 e 23 diz assim, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honraram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos
um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Cristo, ele é o Cordeiro. Por quê? Ele se entregou por nós. Ele não tentou se defender de maneira alguma. Mas Cristo também é o juiz. Cristo também é o leão. A imagem do leão, ela é uma imagem que transmite poder, que transmite autoridade e que era utilizado na época para transmitir a imagem de reinado. Ele era o rei e ele continua sendo o rei. Sobre ele estava toda a autoridade, todo o poder. E é ele quem vai nos julgar. Entende que não basta falar, olha, eu vou deixar para o final da vida, quando já estiver cansado, estiver aproveitado. Irmão, você pode morrer 15 minutos antes de aceitar a Cristo. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou me converter. E é atropelado no meio do caminho. Irmãos, pessoas que deixaram Cristo para o fim da vida e infelizmente não tiveram uma oportunidade. Ele é retratado como um juiz e como um leão, porque ele tem toda a autoridade e ele governa sobre tudo. E em algum momento, ele deixará de ser o cordeiro mudo para avaliar os nossos atos. O mesmo cordeiro que se entregou por nós, ele vai nos julgar. O mesmo cordeiro, ele é identificado como um leão, porque ele tem todo o poder e tem toda a autoridade para fazer isso. Essa passagem de Apocalipse 5, 5 e 6 faz um contraponto incrível, porque João está ali e o ancião fala, esse daqui é o leão, e logo em seguida fala que ele é o cordeiro. Porque durante toda a nossa vida, antes da segunda vinda de Cristo, nós temos a representação dele como um cordeiro, como um rei misericordioso, como alguém que está disposto a nos aceitar as nossas falhas, os nossos pecados, como alguém que não ousou se defender de culpa que não era dele, porque nos ama. Mas em algum momento, o cordeiro, ele se tornará juiz. E naquele momento, não adianta falar, olha Senhor, não, mas a minha ideia era que daqui a um ano eu ia começar a trabalhar para você. Daqui a um ano eu ia te aceitar de verdade. Eu só estava esperando terminar a faculdade, só estava esperando ter um filho, só estava esperando me casar. E aí depois disso eu ia... Já era. E o mais incrível e que a gente não se dá conta é que a palavra diz que a vinda dele vai ser como um ladrão, que não dá aviso, que simplesmente nos surpreende. Existem sinais na Bíblia que nos permitem identificar que essa vinda está mais próxima. Mas quando perguntam a ele mesmo, quando é que vai ser? Ele fala, eu não sei, só o Pai sabe. Mas no momento em que Deus fala agora, meu filho, desce de novo, naquele momento, a gente não vai mais poder falar, eu tinha intenção no próximo ano, Senhor, espera aí um pouquinho. Volta aqui um mês, me dá tempo de me converter e começar a fazer alguma coisa por você. Acabou. E a gente acha que isso vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos. Porque ainda não aconteceu, já se passaram mais de 2000 e nada. Deve esperar mais um pouquinho. Só que sobre esse tempo, ninguém tem o menor conhecimento. Ele fala no livro de Atos que
o tempo para essas coisas, nem ele sabe. O próprio Deus é quem sabe, o próprio Deus é quem decidiu. E esse juiz que era um cordeiro, por que ele é o nosso juiz? Porque ele não tem mácula. Porque o próprio Deus, lá atrás, com o primeiro cordeiro, já dava indício de que seria. Ele não vai ter mácula, ele não vai ter defeito. E o Cordeiro de Deus, ele é perfeito. Ele é moralmente incorruptível. Irmãos, se coloca nessa situação. Alguém ou um grupo de pessoas aqui, chega qualquer uma pessoa aqui em cima, e aí todo mundo começa a dizer glória, 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 toda glória seja dada a ti. Irmãos, qualquer pessoa se corrompe. Vai achar que, olha, eu mereço, olha como eu sou bom. Jesus com milhares e milhares de anjos, adorando, engrandecendo, louvando o seu nome, ele fala assim, vou lá, me vestir de carpinteiro, para ser torturado e salvar aquele povo. Ele é um cordeiro perfeito, porque ele assumiu a nossa culpa, e mesmo assim ele não sentiu raiva de nós. Porque ele não tem tendência humana. Entende? Ele é perfeito para julgar. E nesse momento, é isso que ele vai fazer. E isso é confirmado um pouco mais na frente, em Apocalipse 21, 27, que diz sobre a cidade santa: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, a gente costuma falar que tem que tomar cuidado, porque Deus vai dando corda. Tem gente que acha que é brincadeira, e aí vai fazendo de qualquer jeito, ou não vai fazendo, ou vai deixando para depois. Só que ele fala aqui, olha, ninguém vai entrar. Se você não fizer parte do corpo e do sangue de Cristo, naquele dia, não tem mais o que falar. Ele diz que você não vai entrar. Sabe aquele filme brasileiro? O Tropa de Elite, que ele fala, agora não vai passar ninguém. Entende isso? Até aqui vocês tiveram a oportunidade. Até aqui eu fiz tudo que era possível. Eu mandei gente se sacrificar em lugares remotos, morrerem por causa da minha palavra, praticar a minha palavra, se sacrificar, fazerem sacrifícios da sua própria carne, das suas próprias vontades, para serem testemunhos para as outras pessoas, para que as outras pessoas entendessem quem é Cristo, quem é o caminho. Até aqui eu fiz isso, até aqui eu sacrifiquei os meus filhos, para que as pessoas que não me conhecem se acheguem até mim. A partir daqui, não vai passar mais ninguém. A partir daqui vai ser só o julgamento. Entendem? Que o Cordeiro que salva, também ele vai ser o seu juiz. Mas, irmãos, vou finalizar. Mesmo ele sendo o seu juiz, ele trabalha incansavelmente por cada um de nós. Ele fala assim, olha, Apocalipse 3, 19 e 21 diz assim, eu repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. 20, olha só isso que é mais bonito. Eis que eu estou à porta e bato. Se você, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. E ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Ele fala assim, olha só, eu estou à porta e eu bato. Por quê? Porque ele está enviando pessoas
para que aqueles que não o conhecem sejam alcançados. Ele está ali, falando, olha, eu quero entrar na sua vida. Eu quero que você me conheça como um cordeiro que se sacrificou, sendo puro para lavar os seus pecados. Eu não quero que você me conheça como um juiz. Ele, irmãos, ele é o Salvador, ele é o sacrifício, ele é o juiz e ele é o leão, o rei. Antes de exercer toda a justiça, Cristo exerce até hoje misericórdia. O próprio Cristo, ele disciplina a todos nós como um pai que ama os seus filhos. O próprio Cristo, ele vem mostrando que a redenção, ela não é imposta. Ela é opcional. E ele diz que o seguinte, se você passar por esse caminho íngreme, por esse deserto que é a sua vida terrena, no caminho, que é ele mesmo, a você vai ter uma coroa de glória junto com ele. E para terminar, ele faz o seguinte, ele se mostra como um rei puro. Sabe aquela música do cântico que diz assim, alvo mais que a neve, e a gente canta aqui às vezes na ceia. Ele é alvo mais que a neve. A roupa dele brilha com um branco que a gente jamais viu. De tão puro e tão santo que ele é. E sabe o que ele faz? Ele pega um homem imundo de pecado e fala assim, esse daqui é meu, e abraça. Porque nós somos carregados de pecados, irmãos. Às vezes a gente anda com uma roupa bonita, com um sorriso no rosto, mas só ele sabe quem nós somos. Ele nos busca mesmo quando nós o rejeitamos. E a gente faz muito isso. Quantas vezes nós rejeitamos a Cristo, irmãos? Não só com palavras, mas com gestos. Deixando Cristo para depois, como se Ele não fosse a nossa prioridade. Ele é o Salvador e é o sacrifício. Irmãos, para qualquer pessoa isso é loucura. Ele é a pessoa que tem o poder de te dar a salvação e ele é a pessoa que te oferece o sacrifício. Fala só, é isso daqui. Você só precisa aceitar. Ele é justo e mesmo sendo justo, ele exerce uma misericórdia que nós não merecemos. Nós não merecemos a misericórdia dele. Mas como que ele pode ser justo e mesmo assim ser capaz de perdoar os nossos pecados? Ele é o juiz, mas ele ainda assim, ele é o caminho para a salvação. O juiz que tem o poder de condenar de acordo com o relato de tudo que nós passamos nas nossas vidas. Ele fala assim, anda por esse caminho aqui que você vai ser salvo. Na nossa lei, um juiz não pode fazer isso, irmãos. O juiz está lá para ser totalmente imparcial. Você errou, já era, está condenado. Ele não, fala, você errou, mas olha só, segue aqui, segue por esse caminho, que se você vier por ele, você tem salvação. Não é tarde para ninguém, irmãos. O que você pode ter certeza é, não é tarde para ninguém. Nós ainda temos tempo para aceitar Cristo como um cordeiro, para sermos salvos, para sermos remidos. Ainda tem tempo, irmãos. Mas não deixe esse tempo esgotar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.